Pessoal, bom dia, agora é boa noite já, né? Boa noite, tudo bem? Não sei que horas vocês vão ver, né? Mas provavelmente vai ser dia mesmo. Não deem risada por eu estar de boné, quem der risada é um ponto a menos. É que eu fiz um procedimento na testa e eu não posso, hoje não posso ter iluminação, nem artificial. Então eu tenho que tampar a testa. Bom, enfim, vamos lá. Página 221, grupo 4, a gente vai falar sobre as etapas da fotossíntese. Lembra, a gente viu as etapas da respiração celular, né? Glicólise, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, beleza? Agora a gente vai ver as etapas da fotossíntese. Então a gente aprendeu aí na aula vivo hoje, sobre a estrutura, né, do cloroplasto, né, os pigmentos responsáveis pela fotossíntese, tal. E hoje a gente vai aprender as etapas da fotossíntese, ok? Então vamos lá, muito simples, muito fácil, tá? Não tem nome difícil, tá bem tranquilo. Enfim. Então aqui no tópico 4, etapas do processo fotossintético, vamos lá. Então, pessoal, a fotossíntese é dividida em duas etapas apenas. Enquanto a respiração aeróbia são 3, a fotossíntese são apenas 2. Tá? A primeira etapa é chamada fase claro, ou etapa fotoquímica. O pessoal chama fase claro porque essa etapa, para acontecer, depende diretamente da luz. Tá? A segunda etapa é a fase escuro, ou etapa química. Não que a planta faça a etapa química somente à noite, não é isso. É que primeiro tem que ter os componentes formados na etapa 1, né, na fase claro, para depois acontecer a etapa 2, certo? Mas a etapa 1 e a 2, as duas acontecem durante o dia, né? Porque se não tiver etapa 1, não tem a 2, beleza? Então não é porque a 2 é etapa escura que vai acontecer, fase escura, né, que vai acontecer, fase escura, desculpa, que vai acontecer obrigatoriamente à noite, certo? Ela acontece sempre após a etapa fase clara, a etapa 1. Então vamos lá, nessa fase clara, o que acontece? A energia, principalmente solar, né? Mas essas luzes aqui, assim, artificiais, elas fazem as plantas, as algas, né, cianobactérias, fazerem fotossíntese? Faz, tá? Só que é lógico, né, que não é na mesma proporção ali, na mesma intensidade que a energia solar, né? Mas, sim, ela interfere sim no ciclo fotossintético da planta. Tanto é, pessoal, que alguns parques que têm iluminação artificial, eles colocam geralmente luz verde. Por quê? A gente aprendeu que as plantas, por serem verdes, né, as folhas, elas refletem a luz verde, elas não absorvem o espectro aí verde, né, o comprimento de onda no verde. E isso acaba não atrapalhando o ritmo circadiano, né, o ritmo lá de dia e de noite das plantas. Porque as plantas ficam recebendo luz branca, né, que é composta por todas as cores, ela acaba sofrendo influência ali da luz artificial. Isso prejudica o período de dia e de noite dela, certo? Então acaba prejudicando a planta, ela pode ter uma vida aí um pouco mais curta e tal. Enfim, mas vamos lá. Então vamos pensar na planta da natureza. A luz solar, ela faz o quê? Ela vai excitar os elétrons da molécula de clorofila, tá? Excitando esses elétrons, energizando esses elétrons, vai ter uma molécula que vai capturar e captar esses elétrons de alta energia. E essa mesma molécula que captura os elétrons de alta energia, ela captura também os íons H+, vindo de uma coisa que acontece na etapa clara, na fase fotoquímica, que é a fotólise da água, né? Lise é quebra, foto é luz, ou seja, quebra pela luz. Então, por causa da luz solar, no cloroplasto, tá, acontece a quebra da molécula de água. A molécula de água ela é quebrada em H+, e O, né, em oxigênio. Ou seja, é nessa primeira etapa da fotossíntese, que é produzido o gás oxigênio. Da onde vem o oxigênio da fotossíntese? Da molécula de água, tá? O oxigênio da fotossíntese, pessoal, não vem do gás carbônico, do CO2 lá, é o O2 que se desmembra do C e o O2 libera aí e vira oxigênio. Não, o oxigênio proveniente da fotossíntese vem da molécula de água. Como descobriram isso?
Porque usaram moléculas radioativas, né, a água com isótopo oxigênio 18, né, radioativo, e quando regaram essas plantas, né, com isótopo radioativo na molécula de água, viu que o oxigênio produzido por ela era radioativo. Então aí descobriu-se, né, que o oxigênio da reação da fotossíntese provém da molécula de água. Então, na etapa claro, né, na fase clara, acontece a energização, a excitação dos elétrons da clorofila, tá? E a fotólise da água. Esses elétrons perdidos pela molécula de clorofila, eles são repostos, porque quando a água sofre fotólise, além de ela liberar H+, libera elétrons. Então, os elétrons perdidos ali pela molécula de clorofila, né, são repostos aí pela fotólise da água, certo? Essa etapa primeira inicial acontece, pessoal, na membrana dos tilacoides, tá? Então, acontece lá nas lamelas fotossintetizantes, né, na membrana dos tilacoides, beleza? Outra coisa que acontece na fase claro. Só voltando uma coisa que eu esqueci, gente. Lembra na respiração celular que os elétrons de alta energia, os H+, eles eram captados por uma molécula chamada NAD. E lá no ciclo de Krebs, uma molécula chamada FAD. Então era NAD e FAD, que virava NADH e FADH2. Aqui nas plantas existe uma molécula chamada NADP, né? NADP. E quando ela absorve, ela capta os íons H+, ela se transforma numa molécula chamada NADPH, certo? Que ela capta ali os hidrogênios, tá? Então, por enquanto, na etapa fotoquímica, a gente falou de dois processos: energização da clorofila e fotólise da água, beleza? E acontece mais uma coisinha importante na primeira etapa, é a fotofosforilação. Pessoal, fosforilação a gente já aprendeu o que é a produção de ATP acrescentando fosfato à molécula de ADP. Quando a molécula de ADP ganha um fosfato, ela vira ATP. Ela era adenosina difosfato, vira adenosina trifosfato, certo? Molécula rica em energia. Então, acontece a produção de ATP nessa fase da fotossíntese, ok? Nossa, mas a fotossíntese não produz ATP? No final, não, tá? Os ATPs que elas produzem, a fotossíntese produz, é só para ser usado na próxima etapa. Tá? Então a planta, pessoal, ela vai produzir ATP, energia, por meio da respiração celular igual a gente, certo? Na verdade, a função da fotossíntese aí vai ser produzir o carboidrato, né? Ou seja, o próprio alimento. E aí ela vai ter energia ATP quebrando esse carboidrato lá na respiração celular, nas mitocôndrias que elas também têm, beleza? Então, pessoal, só lembrando, as plantas fazem fotossíntese durante o dia e fazem respiração durante a noite. Não é durante a noite. 24 horas por dia, tá? Lembra da música da Ludmilla lá? 24 horas por dia, tá? Então, as plantas, a gente fazem respiração aeróbia 24 horas por dia, o tempo todo, certo? Ou seja, elas ficam quebrando glicose, transformando em ATP ali, energia para ela o tempo todo. É que a taxa de fotossíntese supera a taxa de respiração. Por isso que a planta libera mais oxigênio do que capta, tá? Do que usa, certo? Mas é verdade que a planta rouba nosso oxigênio se você tiver uma plantinha ali num vaso no seu quarto? Gente, pelo amor de Deus. Isso é mais senso comum que outra coisa, né? Mais fake news umas fake news bem velha. Porque sabe o que acontece? As plantas à noite só fazem respiração. Verdade. Elas vão absorver oxigênio? Verdade. Só que tem vários fatores. Primeiro, o seu quarto não é hermeticamente fechado. Tá? Tem uma circulação de ar. Por mais que a janela esteja fechada, a porta esteja fechada, não tem uma borracha vedando 100% a janela, uma borracha na porta vedando. Tem uma circulação de ar ali, entendeu? Então tem uma troca ali. Você não vai estar num ambiente hermeticamente fechado que não entra nem sai nenhum gás. Começa por aí. E faz quando você dorme sozinho no meu quarto. Aí eu vou pôr uma planta e vou morrer. Então, quer dizer, a planta que respira, faz uma taxa de respiração super pequenininha. Você vai morrer, imagina se alguém dormir com você. Nossa senhora, né? Morre em 1 hora. Tá? Então, nada a ver, tá bom? É lógico que à noite ela vai absorver o oxigênio, mas não vai roubar seu oxigênio. Tá? E se for um cacto, então, uma suculenta, é o contrário. Os cactos, eles abrem os estômatos à noite para absorverem o gás carbônico à noite. Tá? Porque o gás carbônico entra nas plantas pelos estômatos. E os cactos, como eles são adaptados a ambiente seco, se eles abrirem os estômatos durante o dia, eles perdem muita água, né? Por transpiração, ali, por evaporação. Então eles vão, né, morrer desidratados, coitados. Então cactos, eles têm uma adaptação que é abrir o estômago e absorver o gás carbônico à noite. Certo? Olha que interessante.
Bom, enfim. Aí vem para a segunda etapa da fotossíntese, tá? Pessoal, a segunda etapa é chamada de etapa fase escuro, ou etapa química, não fotoquímica, tá? Por que fase escuro? Porque não depende diretamente da luz solar para acontecer ela, mas depende de todos os componentes formados na fase clara, senão não acontece a fase escuro, certo? Então, pessoal, o que acontece de principal nessa fase escuro? Tá? Nessa fase escura tem um ciclo, né, que é chamado ciclo das pentoses, o ciclo de Calvin. Calvin porque é o nome, né, o sobrenome ali do cientista que descobriu esse ciclo. Tá? O cara não tinha o que fazer da vida, né? Foi lá descobrir o ciclo da fotossíntese da etapa escura, né? Enfim. O que acontece nesse ciclo? Nesse ciclo acontece a fixação do carbono. Pessoal, o que é fixação do carbono? Fixação do carbono é a transformação do gás carbônico, né, ou seja, do carbono na forma gasosa, em moléculas orgânicas. No caso, açúcar, tá? Glicose, sacarose, amido, né? Então, pessoal, é no ciclo de Calvin que é produzido ali o carboidrato da planta, o alimento da planta. Então, pessoal, nessa etapa química ou fase escuro, é nessa etapa que é produzido o carboidrato, tá? O alimento da planta. E para produzir o carboidrato, a gente precisa do NADPH, que foi produzido lá na etapa anterior, precisa de ATP, que foi produzido na etapa anterior, tá? Ou seja, o que produz na etapa anterior é necessário para acontecer a etapa química, né? A fase escuro, certo? Então, a fase escura é dependente da fase clara. Outra coisa que é importante saber, aonde acontece essa segunda etapa da fotossíntese? Acontece no estroma do cloroplasto, ou seja, como se fosse ali, não tem a matriz mitocondrial, que é bem internamente a mitocôndria, como se fosse o hialoplasma da mitocôndria. Então, tem o estroma, que é a parte mais interna ali, o líquido viscoso ali do cloroplasto, certo? Então, é nessa região do cloroplasto que acontece a fixação do carbono, ou seja, a transformação do gás carbônico em carboidrato. Beleza? Outra coisa importante saber é o nome de uma enzima. Tava faltando as enzimas aqui, hein? Só uma. É uma enzima que é a enzima mais abundante na natureza, certo? É essa enzima que participa da fixação do carbono. Ela tem um apelido de rubisco. Rubisco. Só que ela tem um nome meio chatinho, tá? Que é a ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase. Olha que nome legal. Então, essa enzima rubisco é ela que atua aí no processo de fixação do carbono, ou seja, transformação do carbono, do gás carbônico, em moléculas orgânicas como glicose. A gente estuda glicose principalmente, que é a maior, né, abundância da natureza, a molécula orgânica, o açúcar mais usado para fonte energética, a glicose. Mas é lógico que a gente não é só a glicose, certo? Tem a sacarose, tem a frutose, tem amido, enfim, muitas moléculas orgânicas aí que a planta produz. Beleza? Pessoal, então as etapas da fotossíntese são apenas essas, tá? Aqui a parte de planta C3, C4 e CAN, que é o metabolismo da planta, depois a gente comenta na aula, ao vivo, ou na próxima gravada pra gente ver. E eu vou mostrar esse super gráfico que eu fiz aqui, porque eu desenho muito bem. Esse gráfico aqui vocês têm que saber decorar, sortear mais pra frente, porque ele é muito fácil e muito importante. Seguinte, aqui, né na vertical, tá mostrando a velocidade de uma reação, certo? Velocidade. E aqui, no eixo horizontal, no eixo X, a intensidade de luz, certo? O processo A é o processo fotossintético, ou seja, quanto mais luz, mais vai aumentando a taxa de fotossíntese. Só que chega um momento que quanto mais luz tem, já excitou todos as moléculas de clorofila, não tem como aumentar mais o processo fotossintético. Então, chega no limite aqui, certo? E aqui em B é um gráfico reto, ou seja, se está reto, independe da luz. Ou seja, a velocidade dessa reação não está aumentando com a luz. Independente se tem luz ou não, está reto. Então, qual processo é o B? Respiração. Lembra que eu falei que a planta faz respiração celular 24 horas por dia? Certo? Música do Ludmilla. O que acontece, pessoal? Nessa fase aqui, ó, tá vendo? A planta está fazendo menos fotossíntese do que respirando. Ou seja, nessa fase aqui, ela está fazendo o quê? Ela está consumindo mais carboidrato do que produz. Ela está consumindo mais oxigênio do que produz. Aqui para cima, não.
ela está produzindo mais oxigênio do que está consumindo e está produzindo mais carboidrato do que está produzindo, certo? E aqui bem no pontinho em azul, tá, onde tem uma intersecção entre esses dois processos, a gente fala que é o ponto de compensação luminosa, o ponto de compensação fótica. Nesse ponto aqui, a planta ela não vai crescer e não vai morrer. Tá? O que ela produz, ela consome. Tudo que ela produz é oxigênio e carboidrato é exatamente o que ela consome. Certo? Outra coisa importante, é a última, prometo. Aqui na página 222, na página 222, tem assim, equação geral da fotossíntese e origem do oxigênio. Pessoal, se eu pegar a equação da fotossíntese, né, muito simples, o CO2 mais H2O, na presença de luz e clorofila, forma o carboidrato, né, glicose, mais o oxigênio. Eu não falei para vocês que o oxigênio vem da água? Se você vê aqui molécula de água, 6 moléculas de água. Se tem 6 moléculas de água, eu vou ter quantos átomos de oxigênio aqui? Sendo que a molécula de água tem um átomo de oxigênio só. 6 vezes 1, 6. E aqui eu tenho 6 O2, ou seja, eu tenho 12 átomos de oxigênio. Essa equação não está desbalanceada, porque tem aqui o CO2 também, o carboidrato e tal, que se você contar tudo certinho vai dar certo, vai dar ok. Mas eu estou omitindo. Aqui, na verdade, eu teria 12 moléculas de água e aqui desse lado 6. Por quê, pessoal? A fotossíntese também produz moléculas de água, só que ela consome mais do que produz. Ela consome 12 moléculas de água e produz 6. Ou seja, ela consome 6 moléculas de água a mais. Tá? Por isso, eles colocam essa equação geral ela minimizada, né? Tipo, ela abreviada. Ou seja, eu omito a água produzida aqui. Entendeu? Porque já que está consumindo 12 aqui e produzindo 6 aqui, é só pôr 6 aqui e aqui deixar 0. Beleza, tá certo, não tá errado quimicamente falando. Só que, biologicamente falando, eu não estou mostrando a origem do oxigênio. Porque se eu falo que tem 12 átomos de oxigênio aqui e na molécula de água tem 6 átomos, de onde vieram os outros 6? Sendo que 100% do oxigênio da fotossíntese vem da molécula de água. Então a equação completa da fotossíntese está aqui embaixo, tá? Que aí inclui a água sendo produzida e mais moléculas de água aqui sendo absorvidas, certo? Essa equação primeira aqui em cima não está errada, só que ela não mostra a origem do gás oxigênio corretamente. Então, quimicamente está certo as duas, mas biologicamente só está certo a reação completa. Beleza? Pessoal, então é isso, muito simples, tá? Não confundam, pelo amor de Santo Cristo, que fase clara e fase escura é porque uma acontece de dia e outra acontece de noite, tá? As duas vão acontecer durante o dia, né? A planta precisa diretamente ali do que é produzido na fase 1 para acontecer a fase 2. A diferença é que na fase 2 não tem o uso diretamente da energia do sol para excitar lá moléculas de clorofila, etc. e acontecer a produção de carboidrato. Tá? A produção de carboidrato depende da fase 1, tá? Da fase clara. Beleza? Fase 1, que é a fase clara, acontece nas membranas dos tilacoides, né? Lá nas lamelas fotossintetizantes. E a fase 2, que é a fase escura, né? Ou etapa química, acontece no estroma do cloroplasto. Tá? Então tem que saber o que produz na fase 1 e o que produz na fase 2. Beleza? Onde acontece a fotólise da água, onde acontece a liberação de oxigênio, onde acontece a produção de ATP, onde acontece a produção de carboidrato, ok? Pessoal, muito simples, muito fácil, tá? A fotossíntese é bem tranquilinha, ok? Lembrando que fungos não fazem fotossíntese, pelo amor de Santo Cristo, tá? Fungo não faz fotossíntese, tá? É isso aí.